Ron tem tomado conta dele? Sim, ele certificou que o convidado comece todas as refeições. E também tem sido muito amigável com ele. Eles de fato pareciam estar se entendendo. Somente Kali e Shoyan foram deixados no local. Kim manteve a escrivaninha entre eles enquanto apontava para a cadeira na frente. Venha sentar-se. Shoyan olhou lentamente ao redor do escritório enquanto se sentava na cadeira. Kali lhe deu tempo suficiente para olhar os arredores. Como um típico herói puro e inteligente, ele gostava de livros. Foi por isso que a primeira coisa que fez após sair da Floresta das Trevas e chegar no vilarejo Harris foi aprender a ler com o chefe da vila. Após encarar seu arredor por um longo tempo, o olhar do convidado finalmente pousou em Kim. Como posso recompensá-lo? Direto ao ponto, hein? Kali sorriu vendo como Shoyan não voltou atrás. Recompensar, nosso protagonista era minucioso quando se tratava de dívidas não quitadas. Kali. Kim Rock-soo já tinha percebido que havia mudado algumas partes do conteúdo de O Nascimento de um Herói. Ele também podia ver que ainda mais coisas mudariam por causa disso, portanto estava tentando ao máximo não alterar muito mais. Porém, terá que ir para a capital em breve. Então provavelmente mais coisas sofrerão alteração. Kali colocou um pedaço de papel sobre a mesa enquanto olhava para Shoyan. Há uma maneira de você me recompensar, mas preciso primeiro determinar que será capaz de fazer isso. Em termos simples, esta é uma entrevista. Por favor, prossiga. O indivíduo concordou imediatamente com a palestra de Kim sobre a verificação de suas qualidades. Kali começou a perguntar, você sabe como proteger pessoas? Shoyan vacilou pela primeira vez e depois de um momento, perguntou, como assim? O olhar de Kim começou a ficar mais aguçado. Ele estava olhando para o pedaço de papel em cima da mesa. Embora tivesse que mudar rapidamente seu plano, isso poderia lhe trazer mais ganhos do que antes. Ele poderá impedir que a pare de Shoyan consiga os poderes antigos, enquanto toma os que precisa para si mesmo. Esses poderes seriam inúteis para eles de qualquer forma. Kali manteve seu olhar no papel enquanto continuou a falar, é simples. Você é capaz de proteger pessoas ao invés de matá-las? O silêncio encheu a sala. Shoyan não tinha uma resposta. Kim tirou seu olhar do papel e visou a pessoa sentada à frente. O convidado estava lá, sentado com a cabeça baixa, mas acabou respondendo. Não tenho certeza. TCH, Kali clicou sua língua. Mas logo fez outra indagação. Mas você consegue matar pessoas? E uma resposta veio facilmente desta vez, sem sombras de dúvidas. Então deve ser capaz de protegê-las também. Os olhos de Shoyan tremeram por um momento. Isso é difícil. Mas difícil não significa impossível. Não havia muitas coisas no mundo que você pudesse evitar porque era difícil. A vida que Kim Rock-soo tinha vivido era assim. Por isso estava grato em possuir o corpo de um lixo como Kali, que podia fazer o que quisesse. Mas pela primeira vez, infelizmente, havia uma montanha na qual precisava escalar para ter aquele maldito futuro pacífico. Kim então estava procurando alguém para escalar aquela montanha para ele. Shoyan tinha um sorriso amargo em seu rosto. Acho que você tem razão. Sim, tenho. Agora a pergunta final da entrevista. Vá em frente. Kali visou o olhar firme de Shoyan enquanto fazia a última pergunta. Qual é o seu nome? Você não sabe meu nome? Claro que sei. Você é a pessoa que ia me espancar. Eu soube através de outros. Mas quero ouvir diretamente de você. Shoyan. O convidado estendeu a mão. Meu nome é Shoyan. Kali apertou sua mão. Ótimo. Eu sou Kali Mituze. A pequena conversa chamada entrevista terminou rapidamente. E claro, o convidado foi aprovado. Kali empurrou o papel sobre a mesa em sua direção. A maneira de como você pode me recompensar é simples. Havia 2 nomes escritos no papel. Também indicava onde ele iria encontrá-los. Vá para a capital com essas pessoas. Rosaline e Locke. 2 indivíduos, sendo mais exato, eram os nomes de 2 membros de pare que Shoyan encontraria em seu caminho para a capital.
Beacrox e estas duas pessoas cresceriam e ficariam fortes com o protagonista até o volume 5. Uma era a princesa de um reino vizinho que estava retornando ao seu território após sobreviver a uma tentativa de assassinato, e o outro era uma criança. Bem, esse garoto era o herdeiro do Rei dos Lobos. Para ele era possível se transformar num lobisomem. A princesa Rosaline era forte e fria. Ela tinha a força mais explosiva depois de Shoyan e usava-a de forma lógica. Ela não estava interessada em assumir o controle do trono. Ao invés disso, seu objetivo era fundar a maior torre mágica do continente, e ao decorrer da história se tornaria uma heroína. O arquiduque do reino, que tentou assassinar Rosaline, será torturado por Beacrox no futuro. O coração de Kim começou a tremer ao lembrar o quão clara e descritiva tinha sido a cena da tortura na novel. Seu coração parecia estar tremendo demais hoje em dia. Rosaline! Locke! Kyle acenou com a cabeça com a voz de Shoyan. Sim. Esses dois. Estou feliz que saiba ler. Kyle tirou um mapa de uma gaveta e o abriu em cima da mesa. Você vai começar sua viagem comigo. Ele então apontou para um local no mapa. Vamos nos separar neste ponto. Depois basta seguir o que eu escrevi no papel. Shoyan não fez nenhuma pergunta e apenas escutou calmamente. Kim o observou por um pouco. Havia uma razão para o protagonista ter que ir com ele até aquele ponto específico. Eu preciso evitar aquele dragão. No início de O Nascimento de um Herói, como qualquer outra novel, novos vilões tinham que aparecer depois de Kari. Entretanto, esses vilões não eram tão fáceis como o lixo original. O vilão seguinte é um certo marquês que liderava uma das facções nobres. Durante todo o início da novel, ele se mete no caminho do príncipe herdeiro e de Shoyan, mas acaba sendo arruinado em torno do volume 2. O protagonista se encontra com o marquês pela primeira vez nesta viagem à capital. Aquele desgraçado criou um dragão louco. Era definitivamente um dragão louco, mesmo sendo apenas um filhote. O dragão negro estava sendo torturado em segredo pelo futuro sucessor do marquês. Na verdade, eles estavam tentando domá-lo. Eles são todos birutas. Dragões são os seres mais fortes do mundo. Como pensavam ser capazes de controlá-lo? O marquês conseguiu pôr as mãos num ovo de dragão através da organização secreta e o acorrentou com correntes restritivas de mana assim que eclodiu. Kim não conseguiu saber a extensão do poder dessa organização secreta. Mas seriam os dragões chamados de seres mais fortes do mundo sem nenhuma razão? Este filhote dragão, que tinha menos de 5 anos de idade, ainda era um deles. No final, ele enlouquece. Mesmo jovem, na novel, teve mana o suficiente para destruir as correntes que restringiam seu poder. Bem, como ele era restrito, o poder responsável foi na verdade sua própria força vital. Depois de viver em uma caverna e ser torturado todos os dias sem nunca poder ver a luz do sol, o filhote dragão corta sua própria força vital para encontrar a liberdade. Depois de conseguir escapar, acaba perdendo sua racionalidade e fica furioso. O vilarejo que Shoya estava ficando na época quase acaba em perigo por causa dele, e por isso o protagonista acaba lutando. O pequeno dragão tinha menos de 1 metro de comprimento. Ele tinha conseguido explodir uma montanha com aquele pequeno corpo e colocar os aldeões em perigo significativo. No entanto, Shoya não conseguiu o atacar facilmente. Seus olhos, que haviam perdido sua racionalidade, estavam em dor e cheios de tristeza. Mas, a boca do dragão negro estava sorrindo. Shoya achou isso extremamente triste. O protagonista acaba matando o dragão e dando a ele a liberdade chamada morte. Kyle terá que passar por aquele vilarejo. Ou Shoya o mata primeiro ou eu evito que ele enlouqueça descobrindo uma maneira de libertá-lo. Não havia outra escolha já que estava a caminho da capital. Claro, ele podia fazer um desvio para evitar aquela vila, mas ele era extremamente longo, o que exigiria um bom tempo e mudaria o fluxo da história. Kim também chegaria atrasado na capital se fizesse isso. Por ser um dragão, ele é descrito como sendo muito bonito. A novel descreveu o dragão negro como uma existência bela. Mencionou também que era ainda mais assustador que uma existência tão fofa tivesse enlouquecido e causado caos. Logo, Kim decidiu parar de pensar no dragão, e em vez disso deu a Shoyan o resto da ordem. Venha para a capital com os donos destes 2 nomes.
Essa é a sua maneira de me recompensar. Shoyan fez uma pergunta. Eu só preciso proteger estas pessoas. Praticamente. Bem, essas duas pessoas já devem ser fortes o suficiente para não precisarem da proteção de Shoyan. Especialmente a princesa Rosaline, ela não se mexeria nem um centímetro mesmo se um caminhão carregado de cálices com escudo indestrutível a atacasse, todos ao mesmo tempo. No entanto, você deve definitivamente vir para a capital, também deve me encontrar lá ileso. Consegue ao menos se proteger, certo? Qin e Shoyan não devem ter nenhuma outra razão para se encontrarem novamente depois disso. O protagonista terá outro encontro fatídico com a organização secreta após se envolver com Lot. Tal encontro permitirá que ele pare o perigo na capital, como na novel. Por que não está respondendo? Você consegue? O olhar de Shoyan se tornou um pouco mais claro. Sim, eu consigo. Ele parecia estar falando num tom mais respeitoso do que antes, mas Kari simplesmente deixou que assim fosse. Eu deveria ter bebido enquanto fazia isso. Qin relaxou um pouco depois de vê-lo colocar o papel no bolso do peito. Foi realmente cansativo falar com Shoyan com o corpo de um lixo. Já pode ir embora. Kari encostou as costas na cadeira e viu o convidado alcançar a porta antes de começar a falar novamente. Aliás, tudo o que discutimos aqui é segredo. Tenho certeza de que não precisava lhe dizer isso. Shoyan não olhou para trás e respondeu quando ele abriu a porta. Claro. Sua voz parecia indicar que estava sorrindo, mas Kari não se importou. Uma vez sozinho, pegou um pedaço de papel e uma caneta e começou a escrever em coreano. Depois de escrever por um tempo, deixou o seu escritório e dirigiu-se ao escritório de seu pai. Pai. Sim? Eu preciso de dinheiro. Está bem. Vou dizer ao Hans para lhe providenciar algum. Quem precisava de muito dinheiro? Kari estava agora deitado na cama com outro cheque de 10 milhões de galões encostado em seu peito. Ron se aproximou dele e colocou uma garrafa na mesa de cabeceira enquanto começava a falar. É chá quente de limão com mel. Meu filho fez especialmente para você, jovem mestre. Tenha uma ótima noite, estarei sempre ao seu lado. A sonolência de Kari desapareceu em um instante. Não importava o que acontecesse, ele precisava se certificar de que esses dois fossem embora com Shoyan. No dia seguinte, assim que acordou, Kari Nitouze dirigiu-se para a favela. Enquanto saia da propriedade do conde, os ombros de Kari tremeram. Ele recordava todas as conversas que teve com o velho mordomo esta manhã. Será sua primeira vez fora do território Nitouze, não é? Sou muito bom em caçar coelhos. Por isso farei questão de pegar alguns quando estivermos acampados lá fora. Aquela voz calma e benigna de Ron ecoou em seus ouvidos. E mesmo agora, sentia como se ainda pudesse ouvi-la, ressoando como uma alucinação através de um nevoeiro. Qin também estava assustado com o fato do velho ter explicado a ele como era caçar uma lebre. É preciso ter muita cautela ao caçar um pequeno animal como o coelho, já que se assusta facilmente. E você não sabe quando ou como ele vai correr, por isso é preciso prestar atenção no ambiente e matá-lo num instante. Também é necessário remover suas entranhas assim que capturá-lo. Bem, modéstia à parte, eu sou muito bom nisso. Naquele momento, enquanto Ron imitava cortar a barriga de um coelho com as mãos, Kari, que estava relaxando numa poltrona em seu quarto, se arrepiou. O velho mordomo parecia animado. Entretanto, a única impressão que passava era que estava zoando seu jovem mestre. Mas apesar de tudo, Qin estava feliz por Ron e Beacrox estarem indo para a capital com ele, assim poderá aproximá-los do protagonista. Kari caminhou pela nebulosa cidade enquanto pensava nas pessoas que levaria para a capital. A história estava progredindo um pouco diferente da novel, mas isso não impediu de ganhar alguns benefícios para si. Jovem mestre, veio cedo hoje. Após ver o lixo frequentemente, o padeiro parecia estar bem relaxado ao seu redor. Sem mais rodeios, Kari estoicamente perguntou, e o pão? O padeiro sorriu enquanto entregava-lhe um saco cheio. Aqui, estão todos prontos. Mas hoje realmente será o último dia? Por que quer saber? É tão ganancioso assim? Sim, claro que sou. Qin esboçou um sorriso. Gostava de respostas honestas como esta.
Ele logo bateu no ombro do padeiro e se dirigiu para a favela. Voltarei quando quiser seus pães de novo. Assim que disse isso, desapareceu no nevoeiro. O padeiro que o observou, começou a rezar. Ele estava orando para que Kali voltasse logo e gastasse uma boa grana novamente. Kim naturalmente não viu tal cena e apenas caminhou para a favela. Chegando lá, viu os irmãos esperando por ele. Eles não têm para onde ir. Kali tinha chegado muito mais cedo do que de costume. Entretanto, a dupla já estava lá, como se estivessem esperado no topo da colina a noite toda. O irmão mais novo estava inclinado no abraço de sua irmã mais velha. Eles olhavam calmamente para Kali. Seus cabelos e roupas pareciam úmidos, provavelmente porque ficaram ali, na área nublada, por muito tempo. Claro, Kim fingiu não notar. Ei, peguem! O jovem garoto tirou as duas sacolas da Kali. Ele esperou até que o menino as pegasse antes de se virar e ir para a árvore devoradora de homens. Que bom que aqui está nublado. O nevoeiro dificultava a visão. E como esta colina era o ponto mais alto da cidade, fora a propriedade do conde, a névoa era ainda mais espessa lá em cima. Ninguém mais seria capaz de ver o que ele está fazendo, ou o mais importante, o que receberia da árvore. Mas, por favor, me dê mais. Como de costume, Kim despejou o saco de pão, no buraco embaixo da árvore, enquanto ouvia a voz sinistra cheia de rancor. A escuridão dentro daquele buraco estava lentamente mudando de cinza para branco. Kali começou a sorrir, pensando que todos os seus esforços não foram em vão. Foi naquele momento que, mais. O quê? Kim vacilou e deu um passo para trás, a voz agora se transformou em um grito. A novel não mencionou algo assim. Mais. Eu lhe darei um presente caso me traga mais. Um presente, essa palavra fez os olhos de Kali brilharem. Embora não esperasse que a voz da árvore ficasse assim. Mas o fim estava próximo. Espere só mais um pouco. Sem mais perder tempo, logo levou outro saco de pão em direção à árvore devoradora de homens. Este deve ser o último. A luz dentro do buraco agora era tão branca quanto a neblina ao seu redor. Deve ficar transparente depois que eu colocar este último saco. Kali estava cheio de antecipação enquanto despejava a última remessa de pão no buraco abaixo da árvore. E finalmente... Oh, Onding! Um ronco que era muito diferente dos roncos de antes ressoou em direção a Kali, mas ele não chamou sua atenção. O culpado foi o buraco que começou a ficar transparente. Deveria estar escuro lá dentro, por causa da sombra da árvore, mas tal situação realista não ocorreu. Tudo por causa do poder antigo. No momento em que Kim viu tal poder, também pôde ouvir a voz que lhe pedia por comida até agora. Delicioso! Aquela voz era detestável. A textura do pão era tão suave. Eu gostei principalmente do terceiro saco que trouxe. Acho que até mesmo a comida melhora com o passar do tempo. Pão não existia em meus dias. O trigo em si deve ter crescido em uma terra realmente fértil. Sim, nem todo trigo é o mesmo. A voz estava avaliando o sabor do pão. Uma tempestade causada pela voz começou a se dirigir a Kali. Isso não estava na novel. O espírito preso à terra por causa do seu próprio rancor estava resolvendo esse ressentimento avaliando o sabor do pão. Kali começou a franzir mais a testa, ele estava pensando no poder antigo. Em O Nascimento de um Herói, o escudo indestrutível foi o único poder descrito, mas nunca reivindicado por ninguém. Não é de se admirar que ninguém o escolheu. Mas por que o autor mencionaria algo útil, mas que nunca foi realmente tomado por alguém? Esse era o pensamento na cabeça de Kim. No entanto, a voz detestável continuou a tagarelar, tornando-o incapaz de se concentrar. É por isso que eu estou tão cheia. Estava delicioso. Tagarela, parecia até que o seu ressentimento foi causado por não poder falar em vez de não poder comer. Kali, após escutar a voz durante alguns minutos, avaliando todos os diferentes tipos de pães que havia trazido, acenou com a cabeça e decidiu tentar cortar a voz. Coisas como esta não estavam disponíveis nos tempos antigos. O povo da Floresta das Trevas afirmavam ser servos de um deus, mas ainda assim só me davam comidas péssimas. Entretanto,
Kali decidiu esperar um pouco mais após ouvir o espírito mencionar os tempos antigos. Fui naturalmente expulsa daquele lugar. Disseram que eu era uma glutona. Glutona é o escambau. E claro, eu vazei com meus amigos. Estávamos planejando colocar o mundo de volta aos trilhos. Para alguém como Kim que precisava dos poderes antigos, era importante ouvir histórias sobre o passado. Logo a história terminou e o espírito voltou a falar sobre comida e outras coisas inúteis. Acho que não poderia abrir mão deste sabor, mesmo que engordasse. Foi tão injusto ter que comer sujeira e... Kali rapidamente a cortou. Bem, foi uma avaliação incrível e profissional. Você é um pouco Lu, o espírito cortou Kali. Obrigada. Obrigada. Você entendeu minha avaliação. Você é um cara muito legal. Obrigada. Kim não sabia dizer se realmente podia conversar com aquele espírito, ele mal conseguia entender a situação em questão. Porém, logo em seguida, ficou ainda mais surpreso. Ele olhava para a árvore à sua frente. Que interessante. Seu tronco, que originalmente tinha um visual morto, estava começando a ficar vívido. E em seus galhos, começaram a crescer, lentamente, algumas folhas verdes. A cena parecia ainda mais mística por conta da neblina que cercava. Oh, Wong! O ronco foi um pouco mais pesado comparado com o de antes. Kim se aproximou e esticou o braço direito em direção à árvore. Uma luz branca prateada e brilhante estava jorrando para fora do buraco abaixo dela. Kali então colocou sua mão na luz e fechou seus olhos. Quente. Um poder caloroso e forte envolveu sua palma. Ele começou a sorrir, e em seguida ouviu uma voz pura. Isso vai protegê-lo. Sim. Por um momento muito curto, toda a luz brilhante envolveu Kali, logo começou a se aproximar de todo o seu corpo. Segundos depois, tal brilho se reuniu e adentrou em seu peito. Ah! Kim soltou um longo suspiro ao abrir seus olhos. Não doeu. Estava quente, e o puro poder o fazia sentir-se feliz. Kali levantou rapidamente a camisa que usava. Consegui. Havia um pequeno escudo prateado, marcado em seu peitoral, era diferente de uma tatuagem. Sobre o coração de Kali estava um belo e extravagante escudo, ele priorizará a segurança de seu proprietário, acima de qualquer outra coisa, até que seu coração pare. Que agradável! Kim pôde sentir a força que envolvia seu coração, ela não estava causando-lhe incômodo algum. Mas sentiu como se o poder houvesse cercado sua alma, e estava dando o seu melhor para protegê-lo. Poderes antigos como este deixavam sua marca única quando eram adquiridos. Kali rapidamente usou o método que estava escrito na novel para acioná-lo. Pá! O escudo indestrutível apareceu diante de seus olhos. Era um escudo prateado, grande o suficiente para cobrir a parte superior de seu corpo. Havia duas asas pratas em ambos os lados, o que permitia que se movesse dentro de um determinado raio a partir de Kali. O tamanho dele também era controlável. Kim começou a controlar o tamanho do escudo que já parecia ser uma parte de seu corpo. Esta familiaridade imediata era um dos traços especiais dos poderes antigos. Era por isso que os heróis os usavam com facilidade, mesmo que fossem apenas para suporte. Kali começou a sorrir. 2 vezes é o máximo. Kim estava pensando em Shoyan, a pessoa mais forte ao seu redor neste momento. O escudo deveria ser capaz de bloquear 2 ataques seus. A resistência dele é mais forte do que eu esperava. O escudo indestrutível, ao contrário de seu nome, pode sim ser destruído. Entretanto, ele nunca desaparecerá, caso receba um dano mais forte do que é capaz de aguentar, quebrará após proteger o coração de seu dono. Depois de um tempo, ele restaura sua força e pode ser usado novamente. Seu poder vem do coração pulsante de seu proprietário, ele se torna a força do escudo. Em termos simples, o coração o fortalecerá enquanto ele o protege. Então, o que aconteceria se o coração ficasse mais forte? O escudo ficará ainda mais. Havia muitas maneiras de fortalecer os poderes antigos. Kim pretende fortalecer o escudo no caminho para a capital. Uma vez que isso aconteça, deverá ser capaz de aguentar, com o escudo, uns 10, não,
pelo menos 5 minutos se alguém do calibre do protagonista tentasse matá-lo com todas as suas forças. Forças antigas como está localizada na árvore devoradora de homens, são difíceis de ganhar, a menos que você, por coincidência, se encontre com elas. E a pessoa que mais conhece essas coincidências dos primeiros 5 volumes é provavelmente Kim Hok-soo, bem, o atual Kari Nitouze. Ele esboçou outro sorriso. E novamente estendeu seu braço direito e tocou no escudo, se sentindo bem. No entanto, havia uma coisa que ele não gostava. Parece muito sagrado. Além de sua resistência, ele parecia um escudo sagrado que os cavaleiros de Deus carregam com suas espadas em mitos. Sem contar que a antiga dona dele era uma sacerdotisa que já estava cansada do termo Deus, e o atual dono, Kim, simplesmente não gostava de deuses. Não que haverá muitas ocasiões na qual eu vá precisar usá-lo também. Ele planejava deixar a luta para os outros. A chuva dentro da névoa começou a molhar seus ombros. Kim gostou da neblina, mas não gostou da chuva. E assim começou a andar rapidamente em direção à saída da favela. Ele precisava chegar na carruagem. E naquele momento... Meu! Kim de repente sentiu um arrepio na parte de trás de seu pescoço. Ele podia ver 2 pares de olhos redondos e dourados. Kari começou a franzir a testa. Havia 2 gatinhos que pareciam extremamente miseráveis e encharcados na chuva. Eles continuaram a miar enquanto se aproximavam. Em seguida, começaram a esfregar as bochechas em suas pernas. Aia! Kim soltou um suspiro e começou a andar. Os 2 gatinhos seguiram atrás. Os pequenos seres, mesmo com suas pernas curtas, de alguma forma, conseguiram acompanhá-lo, jovem mestre. O que está havendo? A pessoa que cumprimentou Kari, assim que chegou em casa, foi o vice-mordomo. Hans tinha uma expressão confusa quando seus olhos se arregalavam, parecia estar chocado. Kim estalou sua língua e entregou a ele 2 seres que agora estavam em seus braços. Não faça perguntas estúpidas, vá cuidar deles. Os olhos do servo começaram a tremer. Que gatinhos adoráveis e fofos! O vice-mordomo realmente parecia feliz. Kari cuidadosamente colocou os 2 gatinhos dos braços do entusiasmado Hans. Eles, que agora estavam com outra pessoa, continuaram a olhar para Kim. Jovem mestre, eu realmente posso tomar conta destes 2 adoráveis gatinhos? Faça o que quiser. Hans começou a sorrir de alegria. E Kim começou a caminhar para longe dele, mas logo acrescentou, para sua informação, eles se comportam bem caso lhes dê comida. Os 2 também são irmãos. Os gatinhos vacilaram e começaram a tremer, seus olhos dourados se abriram amplamente enquanto continuavam a olhar para Kari. Como assim? No momento em que Hans perguntou em confusão, Kim voltou para perto. E então abaixou sua cabeça e acariciou os 2 gatinhos. Ele havia se perguntado sobre isso nos últimos dias, então como poderia não ter sacado até agora? O gatinho prateado tinha um leve cheiro das ervas medicinais que havia dado à jovem garota. E quando pegou a dupla felina mais cedo também pôde sentir o cheiro do bife e do creme de bacon que havia dado aos irmãos esta manhã. Essas coisas o fizeram ter certeza, os acontecimentos dos últimos dias foram finalmente resolvidos na cabeça de Kari. Vocês pensaram que eu não fosse perceber? Os 2 pares de olhos dourados continuavam a tremer. Kim olhava para os irmãos que havia alimentado nos últimos dias e começou a sorrir. Mesmo recebendo o carinho do vice-mordomo, os filhotes só conseguiam olhar fixamente para Kari. Kim pensava no momento em que encontrou Shoyan, assim recordou da dupla felina daquele dia. A prateada deve ser a irmã mais velha, e o vermelho o irmão mais novo. Ainda olhando em direção aos gatinhos, falou, conversamos depois. Os irmãos que pareciam ser bestiais logo evitaram seu olhar e Hans respondeu confusamente. Você está falando comigo? Não. Após receber tal resposta, olhou para baixo, em direção aos felinos, com uma expressão ainda mais confusa no rosto, mas momentos depois, os apertou, parecendo não saber lidar com as fofuras em seus braços. Entretanto, ele logo teve que se aproximar de Kari mais uma vez. Sairá de novo? Sim. O servo via seu jovem mestre mudando de casaco e se preparando. Aonde vai?
Eu tenho uma promessa a cumprir e alguém a encontrar. Jovem mestre, você vai cumprir uma promessa? Hans estava chocado ao questionar, você parece estar ficando mais rude. Perdão. E seu pedido de desculpas foi rápido demais. Ele realmente é o melhor dos candidatos a mordomo-chefe. Kali sentia que o vice-mordomo, que acariciava os gatinhos com um largo sorriso no rosto, não era muito confiável. Acho que vou levá-lo para a capital. Kim estava pensando sobre isso, algo que Hans nunca esperaria mesmo em seus sonhos, antes de perguntar sobre uma pessoa que não via há algum tempo. Onde está Ron? O servo ainda tinha um sorriso contente em seu rosto diante dessa pergunta. Ouvi dizer que Shoyanin irá com você como um dos guardas, durante a parte inicial da viagem à capital. O vice-mordomo lembrou do convidado de Kari. Hoje ele havia derrotado todos os membros da brigada de cavaleiros do conde. O indivíduo era mais habilidoso do que o esperado, facilitando ser um dos guardas, assim como Kim queria. Claro, nem Hans e muito menos os cavaleiros sabiam que tal indivíduo havia escondido seu verdadeiro poder. Enfim, o Sr. Ron soube disso, assim resolveu sair com ele para comprar algumas roupas e outros itens necessários para a viagem. Ah, o chefe Beacrox também foi. Entendo. Isso é um alívio. Parece que estão se dando bem. Havia um sorriso raro e extremamente brilhante no rosto de Kali. Ele combinava com seu belo cabelo ruivo. O criado continuou a falar ao se deparar com o sorriso de seu jovem mestre, Sr. Ron, Shoyanin, e até mesmo Beacrox parecem felizes em servi-lo. Após dizer isso, o vice-mordomo pôde ver uma mudança instantânea no rosto adiante. Porque de repente, ele parecia desanimado. A chuva estava piorando. A fragrância do chá com poesia. Kari olhou para a placa antes de abrir a porta. Jin. O toque claro do sino e uma loja desolada deram as boas-vindas a Kim. Acho que a chuva espantou todos os seus clientes. Bem-vindo, jovem mestre. Bilos, o filho bastardo de Flynn, foi quem recebeu Kari, como se eles se conhecessem há muito tempo. Kim sentou-se em frente ao balcão e fez contato visual com o seu atendente. Prometi voltar. Eu precisava manter minha promessa. De fato. As promessas precisam ser cumpridas. Devo preparar o livro e o chá da última vez? Sim. 3 xícaras de chá, por favor. Quais devo fazer? Kali pediu 3 tipos diferentes de chá e marcou um horário para Bilos os trazer, antes de dar meia volta e ir em direção às escadas. Plic! Plic! A chuva estava ficando pior. TCH, Kim clicou sua língua e logo subiu para o 3º andar, sentou-se no mesmo lugar de antes, perto da janela e olhou para fora. A chuva de hoje está muito forte, não é? Bilos, que tinha subido as escadas momentos depois, pousou uma única xícara de chá sobre a mesa, e por fim se sentou em frente a Kali, que apenas o observava. Shoyan, Beacrox, Ron e Bilos. Estes eram os nomes dos indivíduos importantes que apareceram no volume 1. Porém, Bilos possuía apenas 2 frases escritas sobre ele no primeiro volume, como proprietário da loja de chá, onde Shoyan passa para descansar. Entretanto, isso foi algo que não aconteceu. Depois, ele só viria a retornar no volume 3 onde jura sua lealdade ao protagonista e revela suas ambições. Revela, essa palavra era importante. Ele sempre foi uma pessoa gananciosa. Bilos era diferente de Hong Gildon sobrescrito uma. Ele não estava triste por não poder chamar seu pai de pai, ou seu irmão de irmão. Na verdade, queria apenas ser reconhecido por eles, e que isso fosse acontecer de modo em que não tivessem outra escolha senão aceitá-lo e no fim apresentá-lo como filho e irmão mais novo. Deve estar exausto. Quem imaginava o tipo de vida na qual aquele indivíduo viveu? No entanto, não desgostava dela ao todo. E sim achava que um personagem ter esse tipo de imprevisto, criando uma ganância, o fazia parecer mais humano. Ele odiava figuras habilidosas e fortes, que sempre falavam coisas como, ho, eu vou desistir. Eu não tenho escolha. Por que alguém desistiria de algo que é seu? Você deve sempre ter o que o pertence, simples assim. De qualquer forma,
esta pessoa tinha que se encontrar com Shoyan pelo menos uma vez durante o período de tempo do volume 1. Um pequeno encontro era suficiente. Kim logo pôde ouvir a voz de Bilos, quebrando sua linha de pensamento. Jovem mestre, ouvi dizer que você irá para a capital. E você? Vai continuar sentado aí? Não tem trabalho a fazer? Ver tal figura fingindo estar aborrecida fez o proprietário da loja sorrir. Ele nem sequer tentou esconder isso. Para Bilos, aquele indivíduo em sua frente era realmente muito interessante. Já tendo deduzido que Kali era bem esperto também. Eu também irei para a capital. Acho que estarei partindo depois de você. E? Kim já sabia disso. Para que esse personagem e o protagonista tivessem um encontro no volume 3, Bilos precisaria ir para a capital em breve. Com uma expressão estoica, o proprietário logo falou algo ao indivíduo que bebericava seu chá e olhava pela janela. Jovem mestre, você mudou. Ao ver a figura se virar rapidamente, em sua direção, Bilos começou a sorrir novamente. Kim moveu o queixo para que ele continuasse a falar. Você parece diferente do seu apelido. Qual? O de lixo? O proprietário podia ver os cantos dos lábios de Kali começarem a subir. Ele definitivamente estava diferente. Esta pessoa não era mais o lixo que conhecia. Tal indivíduo não costumava fazer tais expressões, como um sorriso um pouco amargo. Eu deveria ter ficado bêbado e quebrado alguma cadeira antes. Bilos não sabia no que Kali estava pensando. Sim, esse mesmo. Lixo. Você sempre não foi um jovem mestre? Ele não tinha medo? Kim não podia deixar de se perguntar como Bilos disse tal coisa ao filho do conde, o primogênito do governante do território. Era ele quem tinha bebido? Mas bem, Kali não queria brigar com ele. Bilos era alguém que iria tomar conta de uma grande guilda mercante. E acima de tudo, estava sendo sincero, não sorrindo. Aquela pergunta foi séria. Você sempre não foi um jovem mestre? Com tal pergunta, Kim decidiu responder. Não era uma pergunta difícil de qualquer maneira. Era mais fácil do que descobrir como ganhar dinheiro quando não se tinha. Bilos. Kali logo esboçou um sorriso no rosto, mas não riu ao falar com o bastardo. Você não pode chamar seu pai de pai, e nem seu irmão de irmão. O olhar de Bilos ficou frio. Ele começou a prestar atenção no indivíduo à sua frente, que não teve problemas em tocar em sua ferida. Assim como havia tocado na ferida de Kali, Kim retribuiu o favor da mesma forma. E logo, silenciosamente, fez contato visual com Bilos. A chuva começou a ficar ainda mais forte do lado de fora. Kim quebrou o silêncio e começou a sorrir. Você vai continuar sendo o bastardo? Está satisfeito com esse papel? O proprietário pôde sentir um olhar aguçado sobre ele. Eu sei que não. Kali encostou-se de novo na cadeira e continuou, com uma expressão que parecia estar pensando no passado. Eu agi como um lixo por mais ou menos 10 anos, comecei aos 8 anos de idade mais ou menos. Uau, pensando bem, Kari Nituze fez coisas desprezíveis desde sempre. E começou a beber quando tinha 15, um moleque complicado. Kim recordou o passado do Kali original, que estava presente em sua mente, e começou a sorrir. Esse mesmo sorriso era assustador para Bilos. Naquele momento, um pequeno ruído cortou através da chuva, vindo em direção aos indivíduos sentados no terceiro andar. Skiak. Skiak. Era o som de passos molhados subindo as escadas. Kim olhou para além do ombro de Bilos até a entrada do terceiro andar. Podendo ver a cabeça de alguém, cabelo preto, era Shoyan. E atrás dele, Ron. Antes de deixar a propriedade, Kali tinha deixado um recado a um dos criados, dizendo ao seu convidado que fosse a esta loja de chá no final do dia. Kim desviou seu olhar dos dois e começou a falar para terminar sua conversa com Bilos. Shoyan e Ron terminaram de subir as escadas e olharam para Kali enquanto falava. Bilos. O rosto estoico de Bilos parecia bem frio. Não faz mal pôr de lado algo que você esteve fazendo há cerca de 10 anos. Os olhos da figura ruiva começaram a parecer mais vivos enquanto continuava. Não posso viver como lixo para sempre.
Claro, Kim ainda gastaria todo o dinheiro que quisesse e faria o que lhe agradasse, mesmo que não fosse mais um lixo. Ele iria viver em paz e aproveitar a vida como filho de um nobre rico. E embora isso fosse diferente do destino da vida de Belos, o que importava era que ambos não queriam continuar a viver da maneira como estavam vivendo. O mesmo não vale para você? O canto dos lábios de Belos começou a se mover lentamente para cima. Ele então se curvou e começou a rir. Após sorrir silenciosamente por um curto período, o bastardo levantou a cabeça e olhou em direção a Kali. Verdade, estou cansado disso. Belos estava rindo enquanto dizia. Viu? Eu lhe disse. Kim encolheu os ombros e fez um movimento para que Shoyan e Ron se aproximassem. Naquele momento, a figura à sua frente se levantou da cadeira e começou a falar. Jovem mestre. O quê? Vejo você na capital. Kali começou a franzir a testa. Seria complicado se eles se encontrassem de imediato na capital. Para quê? Kim logo moveu sua mão, indicando que Belos fosse embora. Já a figura apenas fez uma reverência respeitosa e se foi. Ron, Shoyan e Belos fizeram contato visual, mas todos eles simplesmente se ignoraram. Ótimo! Kim deu as boas-vindas a essa cena. Shoyan e Belos mal se encontraram. Foi exatamente como na novel. Kim começou a sorrir para as outras duas pessoas com satisfação. Ron, eu sabia que você viria com ele. De acordo com Hans, Beacrox também foi com vocês, mas presumo que tenha voltado para a cozinha. Ele tem um forte senso de responsabilidade por aquele local. Jovem mestre, você é próximo daquela pessoa? Kali encolheu os ombros diante da inesperada pergunta de Ron. Não. Entendo. E Kim apenas a deixou de lado, como nada importante, mas Ron definitivamente ouviu algo. Escutou Kali dizer que não pode continuar vivendo como um lixo. Após sua resposta, Kim parou de olhar para Ron e fez contato visual com o outro indivíduo. Acho que não dá para acreditar em rumores. Do que ele tá falando agora? Kali ignorou as palavras de Shoyan. Naquele momento, Belos tinha voltado e trouxe as outras 2 xícaras de chá que Kali havia pedido antes. As xícaras são para estes 2 senhores? Sim. Kim começou a sorrir novamente. Fiz os pedidos de antemão. Ele pegou pessoalmente as xícaras de chá e colocou uma na frente de cada figura. Na frente de Shoyan estava o chá que pediu aleatoriamente do cardápio. Quanto ao de Ron, eu pedi isto especialmente para você, já que parece gostar muito. Se não fosse isso, por que mais o traria para mim todos os dias? Era chá quente com limão. Kim podia ver o velho parecer desconfortável, e assim sentiu a maior satisfação do dia. Mas logo após essa satisfação, Kali repentinamente sentiu calafrios na parte de trás de seu pescoço. Ron havia bebido chá de limão sem nenhuma reclamação e aberto um sorriso. Por que o som da xícara de chá sendo colocada sobre a mesa foi tão forte? Felizmente, não era Kim ficando paranoico. Shoyan, que havia apreciado calmamente seu chá, começou a franzir a sobrancelha. Para que isso? Ron reteve seu sorriso após escutar Shoyan usar um tom respeitoso. Hoje, a dupla havia encontrado uma espada decentemente útil para ele. Era uma lâmina feita pelo mesmo ferreiro que fez a faca de cozinha de Beacrox. Quer experimentar? Não vou enfrentar alguém que está tentando lutar usando uma faca de cozinha. Beacrox continuava a encher Shoyan, querendo uma luta. Mas já sabia um pouco sobre sua força após aquele golpe curto da última vez. Oh, que engraçado! Então preciso trazer uma espada ensanguentada como você. Shoyan fechou os olhos por um momento antes de abri-los de volta e responder Beacrox, como se estivesse confirmando algo por si mesmo. Protegerei as pessoas a partir de agora. Ele disse que até eu conseguiria fazer isso. Do que está falando? Ron observava a discussão fofa de seu filho, e Shoyan, antes de chegar até Kali. E ele não esperava ouvir uma coisa tão intrigante assim que chegasse. Não posso viver como lixo para sempre. Era nisso que o velho mordomo estava pensando enquanto bebia aquele chá de limão, e olhava de relance para Shoyan. A figura ruiva apenas viu aquela cena em silêncio.
A relação desses personagens em O Nascimento de um Herói era exatamente assim. Estavam sempre na garganta um do outro, mas mesmo assim, continuavam a viajar juntos. Eles estavam ligados por um contrato também, porém sabiam que podiam contar um com o outro. Kim pensava que muitas coisas ficaram diferentes por conta de suas ações para não ser espancado, mas parecia que o relacionamento deles estava se formando de maneira semelhante. É meio decepcionante que tenha ficado diferente, mas minha segurança vem em primeiro lugar. Não posso deixar que a novel dite minha vida. Para ele, sua vida era a primeira prioridade. Depois dela, era que todos que morassem em seu território vivessem em paz. Chás doces são realmente os melhores. Ron vacilou com as palavras que Kali disse alegremente. Alguns momentos depois, a hora do chá para estes 3 indivíduos finalmente terminou, ainda chovia fortemente. Acho que a próxima vez que o verei será somente na capital. Kali balançou a cabeça para Bilos, que o cumprimentou ao descer do 3º andar. Estarei vindo aqui diariamente por um tempo. É mesmo? Para ler algum livro? Para o que me der vontade. Por favor, sinta-se à vontade para visitar quando quiser. Minha loja de chá está sempre aberta para você, jovem mestre. O dono da loja continuou a observar a figura que passava fingindo não prestar atenção na conversa, com curiosidade. Ron estava apenas observando-os calmamente por trás. O filho bastardo da guilda marcante Flynn, o fato dele ser extremamente talentoso fez com que as crianças oficiais ficassem ressentidas. Foi por conta disso que Bilos teve que vir para esta região remota, porém lucrativa, do território Enituze. Ele também não podia sequer usar o nome da família, Flynn. O velho observava seu jovem mestre sendo amigável com o bastardo Bilos e clicou sua língua, pensando para si mesmo, por que me importo com quem aquele filhotinho é próximo? Parece que é possível gostar de alguém mesmo não gostando anteriormente. Não quero gostar de você. Ron soltou um suspiro depois de ver que Shoyan o havia interpretado mal. Você não, idiota. Seu olhar estava em Kali. O velho estava planejando ir para a capital de qualquer maneira, ele também tinha um mau pressentimento e havia pensado nisso inúmeras vezes desde que Shoyan saiu da Floresta das Trevas, entrando na cidade com aquela densa aura assassina sobre si, a razão pela qual Ron teve que se esconder neste território. A razão pela qual ele teve que fugir de Nascente. Parecia que ele precisava investigar as pessoas responsáveis por isso mais uma vez. Não seria apropriado para mim garantir que o filhotinho chegasse à capital em segurança e saísse em segurança? Afinal, não é esse o meu dever como seu mordomo. Ele se afirmou enquanto retinha sua risada sobre estar ao lado de Kali, e recordando da sua expressão assustada. Mas será que um assassino alguma vez diria algo verdadeiro aos outros? Acho que vou pedir a Beacrox para fazer refeições que ele goste durante a viagem. Seu jovem mestre era alguém no qual cuidou ainda mais do que seu próprio filho, Beacrox. Ele sabia muito bem sobre as coisas terríveis que Kali fez, e sobre a personalidade terrível que tinha. No entanto, havia outra parte sua que conhecia. Ron lembrou-se de como o jovem Kali consolou seu pai quando sua mãe morreu. E também viu como ele, mesmo desgostando de sua madrasta e irmãos, nunca os causou problema, mesmo quando bêbado. Mas definitivamente ele ainda é um lixo. 18 anos. Ron tinha cuidado de Kali por muito tempo. Kim, acompanhado de Ron, entrou no seu quarto imediatamente após retornar à propriedade, apenas para encontrar 2 gatinhos olhando para ele. Eu esqueci de vocês 2. Ele deveria ter trazido Shoyan, que adorava animais pequeninos. Mas tal convidado havia retornado ao seu próprio quarto depois de dizer que seu coração precisava se tornar mais forte caso quisesse se tornar alguém que protege as pessoas. Quando Kali riu e perguntou quem Shoyan iria proteger, ele respondeu que deixaria-o saber uma vez que se tornasse mais forte. Essa resposta deu a Kim arrepios. Ele não sabia o porquê alguém tão overpower quereria se tornar ainda mais forte. Jovem mestre. Hans aproximou-se enquanto olhava para os gatinhos. O que você acha? Eles não estão ainda mais fofos, bonitos e adoráveis agora? Mas são tão maus, que nem me deixam acariciá-los. Haha! Hans se agachou ao lado da dupla felina e olhou para Kali com satisfação.
Sua expressão era tão cheia de admiração que surpreendeu Ron. Sua expressão sem sombras de dúvidas estava ligada com a beleza dos gatinhos. Você não concorda? Este forte candidato a mordomo-chefe parecia realmente gostar muito dos gatinhos. Acho que sim. Os felinos, que estavam sentados em uma almofada de seda que veio de quem sabe onde, definitivamente pareciam mais cheios e saudáveis. Que tipo de mágica aquele vice-mordomo fez? Entretanto, os dois gatinhos continuaram a evitar o olhar de Hans, suas relações pareciam de amor e ódio. Bom, eu vou indo agora, jovem mestre. Por favor, me chame se precisar de alguma coisa para os gatinhos. Vai logo. Após verificar que Ron conseguiu que Hans saísse, Kim evitou os olhos brilhantes dos gatinhos e entrou no banheiro. Naquele momento, as orelhas da dupla caíram. E então, o velho mordomo se aproximou deles assim que ficaram a sós. Vocês devem ser filhotes da tribo dos gatos da névoa. Os olhos dourados dos gatinhos ficaram afiados. Entretanto, o velho parecia não se importar, e verificou se a porta do banheiro estava fechada antes de ir em frente aos gatinhos. Isso é ótimo. Havia um sorriso estranho no rosto dele. A tribo dos gatos da névoa era famosa por sua sensibilidade ao seu entorno. Ela era mais popular e nascente do que impoente, então nem havia como Ron não a conhecer. Ao contrário da maioria dos bestiais, que se tornam violentos quando ficam furiosos, a tribo dos gatos da névoa se torna mais furtiva e afiada. Era por isso que eles eram uma tribo assustadora, embora não estivessem no nível das tribos dos lobos, tigres ou leões. Havia apenas um pensamento na mente de Ron enquanto observava os dois bestiais. Foi um pensamento repentino, e eles ainda eram jovens, mas... eu posso ensiná-los. O velho verificou se a porta do banheiro estava fechada mais uma vez. A tribo dos gatos dá muita importância aos relacionamentos. Se eles confiarem em alguém uma vez, nunca o trairão. E mesmo sendo desconfiados por natureza, como a tribo dos lobos, eles valorizavam as relações interpessoais, e crianças de tal tribo vieram atrás de Kari por sua própria vontade. Ron pensava que seria bom dar um presente de despedida a seu jovem mestre. O velho mordomo se aproximou um pouco mais das crianças da tribo dos gatos. Ele então estendeu a mão para acariciar a cabeça do gatinho prateado ligeiramente maior. Contudo, sua palma foi estapeada pelo gatinho prateado antes de se afastar para o canto da sala junto com o gatinho vermelho. Oh! O olhar de Ron ficou curioso. Aqueles filhotes parecem já tê-lo descoberto. Bem, fazia sentido, pois precisavam reconhecer rapidamente pessoas como ele. Ron começou a sorrir. Uma usa névoa e o outro veneno. Mesmo que não se tornassem assassinos, eles tinham os fundamentos certos para se tornarem sombras. A gatinha prateada virou sua cabeça para longe enquanto o velho disse aquilo, e o gatinho vermelho rosnava. Os dois irmãos não tinham desejo de se tornarem assassinos que emitem um cheiro tão sinistro de morte. Eles se afastaram de Ron, como se já soubessem sua identidade como assassino. Quando Kari saiu do banheiro, os felinos estavam muito próximos dele e encaravam, parem de olhar para mim. Eles pararam imediatamente de olhar para ele. Ron, vá buscar minha refeição. Sim, jovem mestre. Ron saiu do quarto e Kim sentou-se no sofá e olhou em direção aos gatinhos, antes de falar com eles, que estavam num canto longe. Vocês dois fazem parte da tribo dos gatos, certo? A dupla acenou com as cabeças sem fazer contato visual. Vocês estão planejando me seguir? Não houve respostas a esta pergunta. Ao invés disso, o gatinho vermelho caminhou lentamente e esfregou sua bochecha na perna de Kari, enquanto a gatinha prateada se aproximou e começou a bater em seu pé com sua pata dianteira. Kim já tinha um plano para estes dois irmãos. Ele acenou com a cabeça e tomou uma decisão sobre os gatinhos. Então sejam bastante úteis. Os gatinhos responderam imediatamente. Respondam na língua humana. Os olhos da gatinha prateada, a irmã mais velha chamada On, começaram a brilhar enquanto falava, eu quero comer carne. Ainda tô com fome. O gatinho vermelho, o irmão mais novo, Rond, bateu na perna de Kari enquanto acrescentava, e eu quero bolo.
Kali respondeu a ambos com: eu lhes darei muita carne e bolo, mas sabem o que devem fazer, certo? Seremos úteis. Os felinos responderam imediatamente, e foi assim que os dois irmãos, que foram expulsos da tribo dos gatos, passaram a fazer parte da casa do Conde Nituzzi. 4 dias depois, Kali juntou-se à sua família para o café da manhã pela primeira vez em algum tempo. O Conde Deruti olhou para seu filho, que estava usando roupas extremamente simples, e começou a sorrir. Hoje é o dia que você partirá. Agora era hora de Kim deixar o território Nituzzi e ir em direção à capital.